Olá pessoal, vamos aqui fazer nossa aula de reposição, né, da greve, do sábado letivo. Essa vai ser a última aula que a gente vai ter da disciplina de empreendedorismo relacionada a conteúdo, né? As próximas aulas serão as avaliações, né, a segunda avaliação do quarto bimestre, que é na próxima semana, quarta-feira, e depois eventuais recuperação e final. Então vamos lá. O assunto dessa nossa última aula de conteúdo é sobre instituições de apoio ao empreendedor. A gente viu que ao longo da disciplina que o empreendedorismo, né, ele deve despertar em nós a capacidade de abrir um negócio, abrir e tocar um empreendimento. E no Brasil, a tarefa empreendedora não é tão simples assim. A gente tem diversos obstáculos. A começar por um ambiente macroeconômico complicado, com juros altos, com a situação de distribuição de renda altamente concentrada. Tudo isso são fatores que afetam negativamente as chances de sucesso do empreendimento. Além do mais, um outro fator que atrapalha o processo empreendedor é a falta de capital, né? Muitas pessoas têm espírito empreendedor, têm vontade de abrir uma empresa, mas não têm os recursos financeiros para tal, muito menos os recursos gerenciais. Então, essas instituições de apoio ao empreendedor, eles oferecem, além de capital, assistência técnica e capacitação gerencial para que os negócios possam ser tocados. Então, ao final dessa aula, a gente vai compreender os principais parceiros que podem ajudar você na hora de implementar um novo negócio e ver os papéis que esses parceiros podem desempenhar junto às suas organizações. Visão geral. Quem poderá me ajudar, né? Todo empreendedor ele precisa conhecer de antemão as diversas organizações e entidades que ajudam esse empreendedor a tirar a sua ideia do papel e a colocar em prática o seu negócio, e a geri-lo e administrá-lo. Há vários tipos de organizações com a missão de oferecer suporte gerencial, estruturação, financiamento e consultoria para os novos empreendedores, né? Eu mesmo, antes de entrar no IF, eu era consultor em gestão empresarial. Eu oferecia suporte gerencial para pessoas que já tinham negócio ou até para quem gostaria de abrir uma empresa. Então, quais são essas organizações de apoio que existem no Brasil? Dentre as diversas organizações de apoio ao empreendedor na área tecnológica e em outras áreas, né, temos aqui as mais importantes e conhecidas. Primeiro, o SEBRAE, né, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. O foco do SEBRAE são todas as empresas que se enquadram como de pequeno porte, incluídas as pequeno e as microempresas. Né? Mais de 90% das empresas no Brasil, elas são empresas de pequeno porte. Então o SEBRAE tem um papel fundamental nisso. Não é uma entidade do governo, nem é uma entidade privada, é uma entidade paraestatal, tá? No meio termo. Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico é uma entidade que tem a finalidade de oferecer suporte gerencial para organizações de base tecnológica, que a gente chama de startups, né? Empresas de base tecnológica que estão iniciando agora o seu ciclo de vida. Existem também instituições financeiras, bancos, cooperativas de crédito, financeiras, que ajudam fornecendo capital, o dinheiro, realmente crédito, para que os empresários, os empreendedores, eles possam financiar as atividades da organização. Os capitalistas de risco, eles entram com dinheiro, mas eles assumem os riscos de um negócio não dar certo. Geralmente as instituições financeiras entram com dinheiro, mas pedem uma série de garantias. Os capitalistas de risco geralmente pedem um percentual na sociedade da empresa. Naturalmente, eles não financiam qualquer tipo de atividade. Eles fazem uma análise e só escolhem atividades com elevada capacidade, com elevado potencial de gerar lucratividade. Eles arcam com os riscos, mas se eventualmente a empresa falir, eles também perdem em função do risco que eles assumiram. O crowdfunding seria tipo a vaquinha, né? A maneira de você arrecadar recursos pela internet ou outros meios de comunicação de massa. Tá, gente? Isso é muito popular nos dias de hoje, né? Então vamos começar aqui pelo SEBRAE. Então, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, esse ASA aí é craseado,
é uma organização paraestatal encarregada de oferecer consultoria técnica, orientação e treinamento para as pessoas interessadas em abrir o seu próprio negócio. Então, como eu falei para vocês, é uma entidade paraestatal, né, financiada por toda a coletividade, que tem a finalidade de disseminar o pensamento empreendedor, inicialmente, né, estimulando as pessoas que tenham interesse e vocação a abrir o seu próprio negócio e, ao mesmo tempo, oferecer consultoria e treinamento para aquelas pessoas que vão abrir ou que já abriram o seu próprio negócio. O Sebrae não é só para quem vai abrir uma empresa, mas ele presta serviço para as empresas que já estão instaladas no Brasil, tem um papel fundamental. O Sebrae tem uma ampla gama de soluções, ou seja, oferecem vários serviços, né, que têm a finalidade de atender os empreendedores e as micro e pequenas empresas. E vários desses serviços que o Sebrae oferece são de graça. Vocês podem, inclusive, acessar pelo site do Sebrae diversos cursos, capacitações, treinamento, como oratória, como vender mais e melhor, introdução à informática e por aí vai. Mas o principal serviço oferecido pelo Sebrae são as consultorias, né? Nada mais é do que tipo uma consulta mesmo, só que o médico lá é um profissional da gestão, um administrador, um contador, um economista, alguém realmente especialista na área gerencial, que aí tem a função de orientar, acompanhar o andamento das atividades da organização e por aí vai, para que o empreendedor ele possa aumentar as suas chances de sucesso. As consultorias envolvem aspectos ligados à questão legal, também tem advogado, o Sebrae, né, do negócio, orientando o processo de registro, além dos aspectos ligados ao marketing da empresa, né, além também das operações do dia a dia e os aspectos, claro, financeiros. Você pode ter consultoria antes, durante e depois da abertura do seu negócio, a hora que você quiser, claro, pagando as taxas que o Sebrae oferece. O Sebrae tem alguns serviços gratuitos, mas as consultorias, via de regra, são pagas. Preço bem mais barato do que seria pelo mercado normal, mas ainda assim são pagas. Além disso, o Sebrae ele oferece treinamentos, né? Programas que objetivam desenvolver determinadas competências gerenciais e comportamentais necessárias a um empreendedor. Por exemplo, vocês aqui no IFPB tiveram acesso a uma disciplina durante um semestre, aliás, durante um ano letivo inteiro, falando sobre aspectos ligados ao empreendedorismo, né? Então, existe essa espécie de formação, mas de maneira mais concentrada, mais a curto prazo, para que o futuro empreendedor ele possa rapidamente desenvolver as competências gerenciais. E esses treinamentos eles se dão na forma de cursos e capacitações, que podem ser oferecidos em horas, ou dias, ou semanas. Dão um certificado, né? E aumentam também a sua empregabilidade na medida em que ajuda a melhorar o teu currículo, abrindo portas para a obtenção até mesmo de financiamento pelas organizações de entidades financeiras. Né? As organizações que vão oferecer financiamento, dinheiro, para financiar a tua ideia de empresa, naturalmente vão fazer uma análise da viabilidade econômica do negócio e também da sua capacidade gerencial. Então isso é fundamental. Você tem um mínimo de preparo para poder buscar aí um tipo de financiamento para a sua empresa. Esses são alguns cursos que o Sebrae oferece, né, gratuitamente. Eu, inclusive, já fiz alguns deles, né, como a parte de desenvolvimento de equipes, modelo de negócios, comunicação e marketing, e o Empretec. O Empretec é o carro-chefe dos cursos oferecidos pelo Sebrae. São 60 horas em 6 dias, ou seja, você vai ter uma carga horária de 10 horas aí por dia de trabalho, de maneira altamente concentrada. Então, realmente vale a pena que você, se um dia você estiver atuando na área do mercado e quiser empreender, recomendo fortemente que, previamente, você desenvolva essa ferramenta, que é um curso de empreendedorismo de maneira intensiva. Palestras gratuitas, né? Como vender mais e melhor. Carga horária de 3 horas, formação de preço de venda, com carga horária de 3 horas também, entendendo o custo, despesa e preço de venda, também com 3 horas de carga horária. E tem outros cursos com duração de 15 horas que são pagos e acontecem na própria dependência, nas dependências do Sebrae. Os parques tecnológicos eles estão espalhados por vários pontos do Brasil e eles têm a finalidade aí de, juntamente com as instituições de ensino superior, nos quais geralmente eles estão vinculados, né, oferecer toda uma infraestrutura para que as startups, que são as empresas iniciantes de base tecnológica, possam se desenvolver. Então,
Uma das funções mais interessantes que o Parque Tecnológico oferece é a chamada incubadora. Se você já foi numa maternidade e se deparou com crianças prematuras internadas lá, elas ficam num local específico chamado incubadora. É toda uma infraestrutura para que ela possa se desenvolver e crescer. É assim também, de maneira, claro, semelhante, homóloga, que as empresas utilizam os parques tecnológicos. Nesses parques, há uma estrutura física com energia, um sistema de internet, assistência técnica gerencial, uma série de elementos que eles oferecem de maneira gratuita para que ideias que possam ser aprovadas no edital de seleção que eles fazem, esses parques tecnológicos, eles a cada período de tempo, eles publicam editais que permitem que interessados possam participar, né, do processo seletivo. Empresas geralmente que têm semanas ou até 2 anos de formação de registro, né, elas podem receber um espaço específico lá nessas instituições, no parque tecnológico, para que elas possam se desenvolver, recebendo suporte técnico, consultoria e capacitações, né, porque geralmente a galera que trabalha com startup, ela vem de formação tecnológica mesmo, vem da área de computação, a área de análise de sistemas, da área de engenharia, e não tem nenhuma preparação, nenhuma formação gerencial. Então, para aumentar as chances de sucesso nessas áreas, o que acontece? Os parques tecnológicos oferecem a estrutura física e o suporte gerencial para que esses negócios eles possam prosperar. Então, como eu falei, os parques são voltados para empresas de tecnologia e informática prioritariamente. Benefícios. À medida que passam a compartilhar do mesmo ambiente, empresas, universidades, centros de pesquisa e investidores geram benefícios econômicos para seus participantes e para as comunidades, as cidades onde eles estão inseridos, devido à colaboração entre esses diversos atores e a sinergia gerada entre os envolvidos. Aqui temos alguns exemplos de parques tecnológicos espalhados pelo Brasil. A gente tem aí em Botucatu, na região de São Paulo, o Porto Digital, Recife, talvez seja o nosso principal parque tecnológico, junto com o de Campina Grande, né, que fica ali na Fundação Parque Tecnológico, coloquei em negrito. São 2 parques que são conhecidos a nível internacional, tá? E várias empresas multinacionais têm cooperação técnica com esses parques tecnológicos, como Microsoft, Google, Apple e por aí vai. Tem também o Parque Tecnológico de São José dos Campos, o da PUC, no Rio Grande do Sul, Vale dos Sinos, Belo Horizonte, Centro Empresarial e Tecnológico, o de Ribeirão Preto, da Bahia, o de São Carlos, interior de São Paulo, Sorocaba, Idem, Várzea Grande. Então, quais são os serviços oferecidos pelos parques? Bom, cursos e treinamentos ligados à parte gerencial, né, de fidelização de clientes, cursos e treinamentos na área de empreendedorismo, inovação e lei geral dos pequenos negócios e a lei geral da informática, planejamento de marketing, a determinação do volume ideal de capital de giro, como eu falei para vocês na disciplina de empreendedorismo. Capital de giro é aquele volume de recursos que eu preciso para poder tocar as atividades do dia a dia dos negócios, pagar as contas do dia a dia, né? Então, assim, o Parque Tecnológico também ajuda você a calcular o montante ideal de capital de giro. Formação de lideranças, naturalmente. Todo empreendedor ele tem que desenvolver uma capacidade de liderança, já que ele vai ser o coordenador, o maestro, o condutor da empresa. A parte inicial de abrir o negócio, oficina de gestão financeira e, claro, técnicas de negociação e de vendas. As incubadoras, por seu turno, que é outro serviço que o Parque Tecnológico oferece, eles funcionam em 2 modalidades. No Parque Tecnológico de Campina Grande, o programa de incubação tem um nome chamado de TCG, que é a Incubadora Tecnológica de Campina Grande. Aqui, ele funciona em 2 modalidades e tem duração de 3 anos, podendo ser prorrogado por 6 meses. Ou seja, a empresa ela pode ficar até 3 anos incubada, utilizando todos os recursos, toda a infraestrutura do Parque Tecnológico. Esse programa está dividido em 4 etapas, como a figura a seguir mostra, essa figura aqui. Então, o programa de incubação funciona o seguinte: tem a pré-incubação. Antes do negócio ser incubado, ele tem que ser formalizado, né? E aí tem que se planejar os 5 eixos de sucesso do empreendimento: a parte pessoal, tecnologia, mercado, gestão e finanças. Ou seja, aqui você desenvolve um planejamento do negócio. Você faz um plano de negócio e se preocupa com a questão da formalização da empresa. Após isso, começa o período propriamente dito de incubação, no ano 1, né? 12 meses vai ter a duração inicial.
com o desenvolvimento de produtos e serviços, com protótipos, testes, tudo isso feito no próprio parque tecnológico. Lembrando, com assistência técnica de profissionais qualificados e ligados às universidades, nos quais esses parques tecnológicos estão inseridos. Aprimoramento dos 5 eixos de sucesso de empreendimento. Depois de mais um ano para teste do produto e serviço, com o lançamento desse produto no mercado e o amadurecimento do planejamento do negócio. E no ano 3, o último ano de incubação, o produto ou serviço ele é colocado no mercado. E aí busca-se consolidar a posição da empresa no mercado. E aí, com a maturidade que se espera ao longo desses 3 anos e meio, né, que a empresa está incubada, se espera que ela esteja pronta para sair do parque tecnológico e ir para um local específico e possa caminhar com suas próprias pernas. Além disso, o parque tecnológico oferece outros serviços, como orientação empresarial, auxílio na montagem do plano de negócio, informações ligadas aos setores de tecnologia e área de mercado, na qual a empresa candidata deseja atuar, registro e legalização da empresa e de produtos, a participação do empreendedor e de sua equipe em eventos ligados ao negócio, cooperação, claro, com as universidades e centros de pesquisa, até porque essa é a razão pela qual as entidades estão lá inseridas, né, junto às universidades. Aqui tem o processo seletivo da incubadora tecnológica do Parque Tecnológico da Paraíba, que fica em Campina Grande. Né? Começa com a pré-inscrição, depois a capacitação e, por fim, a banca de avaliação, qual os candidatos eles vão, durante 20 minutos, apresentar a sua ideia de negócio e vão ser aí arguídos, interrogados pela banca avaliadora por mais de 10 minutos. Tá? E aí serão eliminados os empreendimentos que obtiverem média inferior a 6 na avaliação e a classificação seguirá em ordem decrescente. Quem estiver dentro das vagas, assume. Quem tiver interesse nisso, se você vai fazer no futuro um curso na área de tecnologia, como engenharia, computação e áreas afins, guarde com você o contato do Parque Tecnológico. Aí tem um site paqtc.org.br, tem um endereço e tem os telefones, né? Também tem as redes sociais, só você colocar no Insta e você vai encontrar. É um parceiro importante que pode no futuro oferecer uma ajuda indispensável para você que um dia quer se tornar empresário na área tecnológica. Temos também, claro, as instituições financeiras. Né? Elas são, por excelência, as entidades que oferecem serviços de financiamento e capacitação, de financiamento e suporte financeiro, né? E gerencial na parte financeira, para que você possa implementar a sua ideia de negócio. Começando pelas instituições financeiras. Existem diversos tipos de instituições que podem emprestar grana ao empreendedor, né? E oferecer, além da grana, algum tipo de suporte e assessoria na parte da gestão desses investimentos. Temos os bancos convencionais, como Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, por aí vai. Temos cooperativas de crédito, como Sicredi, Unicred, e por aí vai. E bancos de desenvolvimento, como o Banco do Nordeste, o Banco Nacional do Amazonas, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e outros. Tá? Que geralmente os bancos de desenvolvimento eles têm linhas de crédito, ou seja, linhas de financiamento de empréstimo a juros menores, mais acessíveis para o pequeno empreendedor. Tá? Então ele tem aí alguma espécie de subsídio governamental para que ele possa oferecer uma taxa mais atrativa para o pequeno empreendedor. Para finalizarmos, a gente tem aí os capitalistas de risco. Quem são essas figuras? Né? Também são chamadas de investidores anjo e programas governamentais. Começando com os capitalistas de risco. Lá nos Estados Unidos eles chamam de Venture Capitalists ou investidores anjo. É uma modalidade de pessoal, de empresa especializada em oferecer dinheiro, né, para empresas de base tecnológica. As empresas que oferecem esse capital são geralmente grandes bancos de investimento formados por profissionais altamente qualificados que conhecem em profundidade o ramo no qual essas organizações estão investindo. A função desses capitalistas é encontrar negócios e empresas com grande potencial de crescimento a médio prazo, 3 a 5 anos. O problema é o seguinte, trata-se de um investimento de alto risco. Então, de cada 10 empresas que recebem capital de risco, apenas 2 dão certo. Porém, a rentabilidade dessas 2 é tão alta que compensa a perda que eles tiveram anteriormente. Então, aí é um negócio que mesmo em face de
desse alto índice de fracasso, as empresas que dão certo conseguem suprir com uma certa folga, né, o investimento que esses capitalistas de risco colocaram. Tá? Então, essa é a nossa a última atividade, nossa última aula da disciplina de empreendedorismo. Se ficou alguma dúvida, me procurem em sala de aula. E aí, também, na semana que vem, a gente vai estar aplicando aí a avaliação do quarto bimestre. Terça-feira, já que o Brasil foi eliminado de maneira prematura, estaremos com o nosso núcleo no horário das 2h40 às 4h30 no IFPB Monteiro. Então, qualquer dúvida, eu vou estar lá à disposição e na quarta-feira será a entrega do trabalho em sala de aula com a assinatura da lista de presença. Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana. Até mais.